Todo mundo fala com você, aí você pensa assim, ó, Sol, nossa, mas essa pessoa tá falando muito baixo, só que aí tá todo mundo falando baixo, ou é você que não tá ouvindo direito, hein? Então, quais são os primeiros sinais da surdez? Como a gente pode cuidar muito bem aqui, ó, do nosso ouvido? O otorrino Marcelo Sou, que tá aqui tirando as nossas dúvidas, fique à vontade para participar, e algo que a gente sempre frisa bem aqui também, é sobre comer bem e comer saudável. Então, essa chuvinha é a coisa mais gostosa do mundo, né? Todos os dias a gente tem que cuidar da alimentação, por isso você não pode deixar faltar no dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper aqui, que tem os melhores produtos para você, para sua família, leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga, é tanta coisa gostosa e com muita qualidade, o que é mais importante. E a Cooper, ó, tá chovendo pra caramba, não pode sair de casa? Você pode receber tudo na porta da sua casa, é o serviço domiciliar Cooper, facinho fazer seu pedido, o telefone está na tela, 2139-2230, você faz o seu cadastro e paga a conta no 5º dia útil do mês seguinte. Então, tudo na porta da sua casa. Anota aí o telefone. 2139-2230 é o serviço domiciliar Cooper. É mais do que bom, é tudo de bom para você, né, Luquinha? E é delicioso mesmo, né, Sol? Tantos mitos e verdades que nem, ó, esse aqui outro que também que eu tenho aqui. Pode pôr para mim, Igor, por favor. Tomar banho gelado deixa surdo, tem banho gelado, tem tanta coisa aqui. A gente já explica para vocês o que é verdade e o que é mentira também relacionado a esse assunto, né, Sol? Exatamente. Luquinha, você sabe como é que funciona o seu ouvido? Não, às vezes isso aqui não funciona direito. Às vezes a gente fica... Tem uma querida aqui, doutor, por isso que a gente pediu para trazer essa maquete de um ouvido aqui. Vamos mostrar, Fábio? É uma querida que ela disse que ela começou a ter problema de audição depois que ela machucou o ouvido com uma haste flexível, aquela famosa haste. Como é que a gente deve passar e como é que pode ter prejudicado o ouvido dela? Olha, Foi por esse canalzinho aqui? Isso, o problema da haste flexível, né? Inclusive está até escrito na própria caixa dele, que ela não pode ser introduzida dentro do conduto auditivo, então ela não pode entrar nessa parte aqui. Que existe o risco, né, às vezes por acidente, só a pessoa colocar muito lá no fundo, de machucar essa estrutura aqui, que é uma membrana, que é o tímpano. O tímpano é uma membrana muito fina. Cadê o tímpano? É essa daqui, ó. Né? Que bonitinho. Essa membraninha, que fica lá no fundo. Que a função dela é captar o som. Então, se a pessoa coloca a haste flexível muito lá no fundo, ela vai machucar e pode ter perfuração. Eu já vi alguns casos assim. E a pessoa, quando vai ficando assim com uma certa idade, feito o que vos fala aqui, o que acontece? O tímpano vai envelhecendo? É por isso que a gente perde a audição? Na verdade, quando a gente vai passando a idade, a gente vai perdendo umas células que ficam dentro dessa estrutura aqui, que essa estrutura aqui a gente chama de cóclea, né? Tá? Esse caracolzinho aqui. Dentro da cóclea, né, existe um tipo de célula, uma célula muito sensível, chamada célula ciliada. Essa célula que ela percebe o som e manda a informação do som para o nervo. Entendi. Né? Só que ela é uma célula que ela não regenera. Então a gente nasce com um determinado número de células e a gente vai perdendo essas células ao longo da vida. Entendi. É por isso que a gente, com o passar dos anos, mais uma que eu vou levar para Deus, quando Ele me levar dessa... Entendeu, Luquinha? Para saber por que a gente vai ficando... Só quando você chegar no céu, Deus vai ter que ficar uns 4 dias nas suas perguntas, Solange. Celulite, bumbum caído, veinha, dente... Ai, meu Deus do céu. Ele vai te deixar aqui há muitos anos, Solange. Tipo assim, o dia que ele tiver com paciência, que ela só vai perguntar tudo que ela aprende no programa, ela vai perguntar para ele, né, Sol? Tá tudo anotadinho. Ai, meu Deus do céu, vai fazer vários programas lá. Vamos descer a serra para essa pergunta agora? Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Wilson Rodrigues de Caraguatatuba. Gostaria de saber o que acontece com os ouvidos e começa a ficar zunindo. Essa foi boa, amigo. Obrigado, viu, Wilson? O zumbido, que muita gente escuta. Tem gente que fala que às vezes só pela manhã. Muita pergunta aqui sobre isso também, doutor. O zumbido é uma queixa muito prevalente. Você sai perguntando para todo mundo, você vai ver que 30% da população vai ter algum tipo desse zumbido, né? Esse apitinho, cachoeira, tem barulho de rádio dentro do ouvido, né? O zumbido, ele pode ser sinal de várias doenças, né? Então, uma delas seria a perda de audição, mas existem alguns tipos de labirintite também que podem gerar um zumbido intermitente. Às vezes, quando a pessoa não se alimenta direito, fica sem comer ou come muito açúcar. Quando a pessoa abusa muito do café, né? O café também... Olha. A cafeína, ela estimula muito a orelha interna, né? Essa parte, né, do ouvido. Que louco. Daí a pessoa pode desenvolver zumbido por excesso de café. Mas aí quem tem probleminha no ouvido, de repente
está perdendo a audição, tomar café faz bem ou também não chega a esse ponto? Não, ele não vai fazer a pessoa perder a audição, né? Mas ela pode gerar um zumbido, pode gerar tontura também, né? Você vê, Solange, que coisa é essa? Eu não sabia. cafeína, Então, se na você verdade. toma muito café, tá com um zumbido no ouvido, tá achando que é encosto, não é encosto, é o café, entendeu? Que pode estar fazendo mal para você. Já já a gente vai ver, gente, a tecnologia aliada à medicina é impressionante. Como é que as pessoas que não tinham audição ou perderam a audição podem voltar a ouvir. Mas agora a gente vai falar sobre sorriso. Você já ouviu falar também em ATM? Será que problemas de boca podem dar dor de cabeça? Bora conferir? Doutor Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou falar de um problema relacionado a dores de cabeça. Tem aumentado a procura de pacientes no consultório do cirurgião dentista reclamando de dores de cabeça frequente. Geralmente o histórico é o seguinte: ele já foi no otorrinolaringologista, já foi no neurologista, já foi em outros especialistas e não conseguiu achar a causa das suas dores de cabeça frequentes. Aí ele é encaminhado para o cirurgião dentista. O cirurgião dentista vai fazer o diagnóstico diferencial, que pode estar relacionado à disfunção crânio-mandibular, ou seja, conhecida como problema na articulação temporomandibular ou problema na ATM. De que forma o paciente nos relata os sintomas? Geralmente relacionado a dores de cabeça frequente e também a dores faciais. Ele já procurou outros especialistas da área médica, o neurologista, o otorrino, e vem para o consultório do cirurgião dentista especializado com a indicação para verificar se não existe nenhum problema relacionado à articulação temporomandibular, que é a articulação do osso da mandíbula, que suporta os dentes inferiores, com o crânio. Vamos entender como isso tudo funciona. Bom, geralmente a pessoa identifica o quadro com dores faciais ou dores de cabeça. Essa é a principal queixa do paciente que apresenta a disfunção crânio-mandibular, que muitas vezes é confundida com problemas na articulação da ATM, articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula, né, o osso que suporta os dentes inferiores, com o crânio. Então vamos só para a exemplificação, o que é a ATM, né? É a articulação que faz o osso da mandíbula, que é o osso inferior, com o crânio, nessa região próxima ao ouvido. Por isso que muitas vezes quando o paciente tem um problema da disfunção e também relacionado a um problema na articulação, ele apresenta dores de cabeça na têmpora, frontal, na nuca, na coluna e também dores faciais em região próxima de ouvido. O que pode confundir um pouco o paciente no seu diagnóstico. Quando ele tem esse tipo de dor, ele procura geralmente o otorrino, né, que vai fazer os exames necessários. A partir daí, se ele não achar nenhum problema, ele pode encaminhar para o neurologista, para que possa também fazer os exames relacionados a dores de cabeça. E por fim, acaba caindo lá no consultório do cirurgião dentista, né, que é para essa situação, que vai fazer o diagnóstico diferencial desse problema. Só para simplificar, vamos ver um vídeo aqui da articulação temporomandibular e ver como que ela funciona, né? E quais são os possíveis problemas relacionados exclusivamente na articulação, sem contar os problemas musculares que pode também trazer essas dores de cabeça e dores faciais. Aqui nós temos o exemplo de uma articulação funcionando normal, onde você tem o disco que vai e volta com o osso e aqui o disco fora de posição, que provoca essas dores, essas alterações que provocam esses sintomas. Essa relação óssea da mandíbula, do osso inferior com o crânio, ela se dá nessa articulação. E se estiver fora de posição, aí você vai ter o problema relacionado à articulação temporomandibular. Tá? Mas também pode ter envolvimento muscular, né, que tem uma série de causas para poder determinar esse tipo de disfunção. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato conosco pelos nossos telefones ou mandar ainda um vídeo ou uma pergunta para o nosso WhatsApp, que é o código de área 12 988 42 4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. E veio a calhar, né, Luquinha? Porque a gente tem uma pergunta sobre ATM e ouvido. Você chamou o quadro Alex de Caraguatatuba, mandou essa pergunta tão interessante, que o doutor Otávio até comentou sobre o ranger os dentes, que tem a ver com a ATM também, né? Quer saber se dá problema no ouvido também, reflete para o ouvido? Ele pode refletir a dor, né?
pelo fato de ele estar muito próximo aqui do conduto auditivo, mas ele não vai gerar problema de audição. Tem algumas pessoas que pode ter um pouquinho de zumbido, né? Aquele apitinho que nem o Wilson lá de Caraguá perguntou, relacionado a problema de ATM também. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber quais os tratamentos aí para acabar de vez com esse problema de surdez, viu, Luquinha? Só o avião que transportava o jogador de futebol argentino, Emiliano Sala, de 28 anos, foi encontrado numa praia da Normândia, na região do Canal da Mancha. A aeronave desapareceu no último dia 21, depois que partiu de Nantes, na França. Nela estava um jogador e também o piloto David Botson. Ele tinha 59 anos. As informações são da agência oficial da Argentina, Telam, e ainda de acordo com essa agência, um barco de busca que navegou pelas águas do Canal da Mancha encontrou a aeronave destruída e no fundo do mar. As buscas tinham sido suspensas no dia 24 de janeiro. E acabou de sair uma notícia que um corpo foi encontrado no meio dos destroços do avião que caiu. Só um corpo. Agora precisa fazer o exame, né? E bombeiros fazem massagem cardíaca numa cadelinha. É tão bonitinho de ver e deu certo, que gente. linda. Que demais, né? Uma delícia também é quando vocês mandam carinho, mas vídeos engraçados também, Solange. É de cair o queixo, a organização para essa fila de almoço aí. Fila de almoço? E a gente estava passando aqui, nós estamos na rua e a gente achou uma coisa maravilhosa. Eles colocam comida aqui para os cachorros e esse aqui tá aqui comendo. E olha a fila, gente, esperando a hora deles. Ai, que coisa linda. Eu sonhei com você, eu quero